Vamos então para a terceira espécie de vípera da Itália, a vípera aspis. A víbora de Aspis, ela é encontrada por toda a Itália, gente. Mas não só. Elas também ocorrem na Espanha, na Suíça e também na França. Elas são serpentes de tamanho médio, de um formato delgado, alcançando de 50 a 70 centímetros. E raramente elas atingem 95 centímetros de comprimento. A cabeça também é bem destacada do corpo, né? Tem aquele formato triangular, e as pupilas são verticais, mostrando que esse animal é noturno. Não existe um padrão de coloração nessa espécie. Tanto as manchas que estão no dorso como o colorido do dorso pode variar enormemente. E essa variação de coloração, ela pode acontecer entre as populações, mas também pode acontecer dentro de uma mesma população. A característica da vípera aspis é que ela tem uma escama modificada na frente da cabeça, ali na escama rostral, e forma como se fosse um chifrinho ali na frente da cabeça dela. Elas então se distribuem muito bem pelo ambiente. Praticamente elas podem viver em qualquer tipo de ambiente. Mas elas evitam sempre áreas de presença humana. Elas não são bobas, não. Elas procuram se defender tentando evitar o contato com o homem. Elas vivem nas montanhas, nos Alpes, mas normalmente quando elas vivem em altitude, elas não passam de 1.500 metros de altitude, não. Elas também têm o problema do inverno europeu, né? Então ela só tem atividade entre abril e outubro. O resto do ano ela está recolhida, ela está se precavendo ali do inverno. E o curioso é que ela é uma espécie extremamente sedentária. Dificilmente ela se afasta muito do local onde ela vive. Os machos é que, para termorregular, podem se afastar um pouco, podem afastar 150 a 300 metros da onde ele está. Mas a fêmea dificilmente faz isso. Até por uma questão de segurança, né? Porque a fêmea está com os filhotes, então ela tem que ficar perto do local onde ela se abriga. Então ela vai se abrigar e vai termorregular no mesmo lugar. E o acasalamento se dá quando? O acasalamento ocorre entre abril e maio e pode ter ritual de disputa de dois machos pela mesma fêmea. Aqui no Brasil a gente também tem espécies que fazem isso, né? Algumas cobras cipós, a cascavel nossa também faz isso. Esse comportamento ele se repete em várias espécies do mundo. Agora, o curioso é que nem todas as fêmeas estão férteis todos os anos. Nas populações dos Alpes, por exemplo, elas só ficam férteis para o acasalamento de 2 em 2 anos. E o fato de serem vivíparas fazem com que o perigo durante a gestação seja muito maior para as fêmeas. Então, como elas têm que termorregular para elevar sua temperatura durante a gestação, elas acabam se expondo mais ao sol. E, obviamente, elas correm mais risco de serem predadas, ela e os filhotes que estão dentro dela. E tem um outro problema também que as serpentes que são vivíparas passam. Durante a gestação, quando os embriões vão crescendo, eles vão tomando conta do corpo da fêmea por dentro, né? E vão diminuindo o espaço do sistema digestivo. Então, o sistema digestivo vai ficando cada vez menor e com isso ela tem que limitar a alimentação dela a presas menores. Só que esse problema vai terminar entre setembro e outubro, mais ou menos, quando as serpentes vão parir. É nessa época que ocorre o nascimento e elas têm de 5 a 15 filhotes de cada vez. E eles já nascem com veneno, prontos para se alimentar, né? Já não dependem mais da mãe. E agora, depois que a fêmea já pariu, já está sem os filhotes, ela vai poder aproveitar esse tempo para poder se alimentar. Até porque, vocês já sabem, o que vem aí? O inverno. E no inverno ela vai ter que se abrigar. Então, ter uma boa reserva de energia agora é muito importante. Os filhotes pequenininhos já procuram logo o seu primeiro alimento. E vão procurar caçar o quê? Pequenos lagartos. Se eles estiverem em ambiente úmido, eles podem se alimentar também de pequenas rãs. Já a mãe já não pode se alimentar de lagarto, né? Tem que se alimentar de alguma coisa maior. Então vai se alimentar de mamíferos e de aves. Quando a vípera aspis se depara com o ser humano, e aí começa o primeiro problema dela. A primeira coisa que ela tenta fazer é fugir. Se ela não consegue fugir, ela vai ficar imóvel. Ela vai tentar passar desapercebida pelo ser humano e vai tentar fazer sua camuflagem. E os acidentes vão acontecer se a pessoa tentar capturar o animal, embora o veneno não seja tão potente assim para o ser humano. Esse veneno pode causar dor no local da picada, vômitos, baixar a pressão arterial e ter uma lesão na pele, ter uma lesão no músculo, pode ter uma coisa mais grave em alguns casos. Mas dificilmente esse acidente vai levar à morte,
Mas em todo caso, a gente sempre lembra aqui, é bom procurar atendimento médico. E para a gente terminar as 4 serpentes peçonhentas da Itália, falta a gente falar da víbora de chifre. Vamos ver ela aí. A víbora de chifre é da espécie Vipera amoditis. Ela ocorre na Itália, né? Como a gente está falando, mas ela não ocorre só na Itália. Ela ocorre também na Áustria, na Turquia e também em algumas ilhas da Grécia. Ela é conhecida, gente, por ser a serpente mais perigosa de toda a Europa. E principalmente por causa do tamanho grande dos seus dentes inoculadores, das suas presas, que podem ter 1,3 centímetros de comprimento. E além do mais, a toxicidade do veneno é muito alta. Vamos explicar agora o nome dela, o nome da espécie, Vipera amoditis. Por que é amoditis? Amoditis é derivado das palavras gregas amos, que significa areia, e dutos, que significa aquela que escava. Ou seja, ela seria a cobra viperídeo, né, a víbora que escava areia. Apesar do nome, isso não é verdade, tá? Ela vive, na verdade, em área de rocha. Né? O nome é meio errado, deram o nome de forma errada, mas tá aí a explicação do nome. A Vipera amoditis vive basicamente em áreas secas e áreas rochosas, normalmente com pouca vegetação. Geralmente ela não está associada à floresta, mas quando isso ocorre, ela pode ser encontrada ao redor da floresta, nas bordas da floresta, ou então em clareiras abertas no meio da floresta. Às vezes ela também é encontrada em áreas de habitação humana, como por exemplo aterros ferroviários, fazendas, vinhedos, né? Na Itália, alguns vinhedos da Itália aparecem com muita frequência, pilhas de entulhos e paredes de pedra, caso tenha nesses locais. E ela pode ser encontrada também em altitude, em até 2.000 metros de altura. Elas também não são muito grandes, elas variam de 50 a 70 centímetros de comprimento. Mas existem registros de até 1,10 m. Existe uma variação entre as populações e normalmente os indivíduos que vivem no norte são maiores daqueles que vivem no sul da Itália. E o que é que distingue essa vípera? É basicamente o chifrinho que a gente vê na frente da cabeça dela, que é um prolongamento da escama rostral, né? Uma escama ali na frente totalmente modificada. O padrão de cor é diferente entre machos e fêmeas. Nos machos, a cabeça tem marcas marrons escuras, totalmente regulares. Pode também ser cinza escuro ou até preta. E tem também uma faixa preta grossa que sai atrás do olho e vai chegar lá no canto da boca. Agora, ambos os sexos têm no corpo essas manchas em zigue-zague. Isso é comum. Sobre os hábitos da Vipera amoditis. Normalmente elas não têm preferência particular pelo período de atividade diária. Em altitudes mais elevadas, ela é muito mais ativa durante o dia. Já em baixas altitudes, ela pode ser encontrada a qualquer hora do dia, tornando-se cada vez mais noturna à medida que as temperaturas começam a aumentar. Elas também não gostam de altas temperaturas. Então, conforme o dia vai ficando mais quente, ela já começa a preferir viver mais à noite do que de dia. Apesar dela ter uma fama de ser uma cobra extremamente violenta, na verdade não é bem isso que acontece não. Ela é extremamente letárgica, para falar a verdade. Normalmente ela não é agressiva e ela não tende a morder, a não ser que alguém a provoque bastante. E quando elas são surpreendidas, elas podem ter reações extremamente diversas. Algumas ficam totalmente imóveis, contando com a sua camuflagem. Outras procuram fugir. E outras tendem a morder muito rapidamente, desferindo botes em sequência. Também o inverno é complicado para elas. Elas têm que se abrigar e elas passam de 2 a 6 meses por ano, normalmente abrigadas. Os adultos vão se alimentar de pequenos mamíferos e de aves, enquanto os filhotes começam a se alimentar principalmente de lagartos. O interessante desses animais é o comportamento na hora da alimentação. E esse comportamento é influenciado diretamente pelo tamanho da presa. Quando a presa é muito grande, ela injeta veneno e solta. E o animal vai morrer um pouco distante dela. Depois ela vai lá com o olfato dela, lá via língua, via órgão de Jacobson, que a gente já falou dele aqui, vai localizar a presa e vai se alimentar. Agora, quando a presa é pequena, não precisa nada disso, ela nem injeta veneno. Ela já morde diretamente, já na força bruta, ela já se alimenta diretamente, sem gastar veneno nenhum. Não é boba, não. Outra coisa interessante é que tem registro de canibalismo para essa espécie. Ela pode se alimentar de indivíduos da mesma espécie. Elas também são vivíparas, elas parem os filhotes vivos.
E antes do acasalamento, os machos também criam uma dança de combate. Esse acasalamento ele ocorre na primavera, que normalmente é entre abril e maio, e nascem de 1 a 20 filhotes que vão nascer no final do verão ou então no outono, que é em torno de agosto ou outubro. E quando nascem, os filhotes são pequenininhos, né? Eles têm de 14 a 24 centímetros de comprimento total. E sem dúvida nenhuma, essa é a serpente mais perigosa de toda a Europa. As mordidas vão provocar sintomas que são clássicos de um envenenamento por um viperídeo, ou seja, a dor, inchaço, e também pode dar tontura e formigamento. Os humanos são muito sensíveis a esse veneno, assim como os ratos e os pássaros. Quem é menos afetado para isso são os lagartos. O veneno não age muito bem em lagarto. E muito menos em anfíbio. Tem anfíbio que nem sente muito esse veneno. Esse veneno não faz tanta ação no anfíbio assim. Por isso que ela prefere muitas vezes a força comer esse animal menor do que injetar veneno, porque o veneno não é tão bom para ele não. E o interessante é que algumas cobras europeias que não são peçonhentas são imunes ao veneno dela. Dentre essas cobras a gente pode citar duas. A coronela, que é a cobra lisa, e a natrix, né, que é a cobra d'água, que a gente conhece lá como cobra d'água. Essas duas espécies merecem vídeos exclusivos para ela. Vou fazer depois falando sobre essas cobras não peçonhentas europeias que são imunes ao veneno da vípera. Bem, gente, essas foram as serpentes da Itália, continuando a nossa série aqui de serpentes dos países do mundo. Né? Então, se você também tem algum pedido para fazer, você quer ver espécies de algum país em particular, só deixar aqui no comentário que a gente faz. E lembrando a você que se você quer ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com o teu amigo, né? Talvez até um descendente italiano que tenha família na Itália e que tenha curiosidade para saber um pouquinho sobre as serpentes da Itália. E você também sabe, se não está inscrito no canal, se inscreve aqui que você ajuda muito a gente. E, para terminar, abaixo desse vídeo tem uma lista de livros aqui, de links que você pode acessar e adquirir livros que possam aperfeiçoar o teu aprendizado sobre serpente, se é que você gosta do tema. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Até semana que vem a gente volta para falar sobre um outro país ou sobre um vídeo que vocês tenham curiosidade e mandou pergunta aqui pra gente. Valeu, grande abraço, até a próxima.